Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta transmissão aqui no nosso Facebook. Estamos hoje com a nossa querida Ana Lígia, que vai fazer uma palestra muito bonita, muito oportuna para a gente. Seja bem-vinda, Ana Lígia. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Todas as pessoas que estão acompanhando aqui estão ansiosos para te ouvir, porque a gente falou de você, tá bom? Então, beijos, seja bem-vinda. Estou aqui se precisar de alguma coisa. Obrigada, Wellington. Obrigada. Um abraço apertado a todos. E é com muita alegria que nesse momento nós iniciamos esse trabalho, procurando primeiramente levar os nossos corações, buscando relaxar e tranquilizar a nossa mente, para que nós possamos trazer as palavras ao nosso coração. Nós vamos silenciar a nossa mente em busca das energias do plano superior. Vamos nos irmanar com os irmãos da espiritualidade que nos abraça nesta noite, que vai fortalecendo a nossa caminhada, nos auxiliando a vencer todos os obstáculos do dia a dia. Nós nos irmanamos com os irmãos desta casa tão abençoada, que também ofertou a nós a possibilidade do trabalho fraterno. E caminhamos em pensamento, fazendo a nossa elevação espiritual, buscando todos esses irmãos das imensas fraternidades do espaço que nos envolve neste momento de transição planetária. Buscamos ainda o amoroso amparo do anjo Ismael, que protege a nossa pátria tão amada. Nos afeiçoamos e buscamos as faixas azuis, onde a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, se encontra neste momento, de braços abertos, para nos envolver e receber amorosamente. Essa mãezinha, que com todo o seu carinho, seu amor, nos envolve em seu manto azul, fortalecendo os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, e fortalecendo também a nossa religiosidade, onde buscamos a presença de Jesus, o nosso querido Mestre, que mais uma vez nos envolve, nos aconchega em seus braços, e nós vamos nos aproximando do teu coração, querido Mestre, para ouvir-te as palavras luminosas que nos encaminham até a casa do Pai. Querido Mestre, sabemos do seu amor por todos nós, quando aqui esteve, quando nos trouxe os exemplos amorosos, quando nos guiou através do seu próprio ensinamento, das suas próprias atitudes. Ainda assim, querido Mestre, estamos aqui tentando compreender os teus ensinamentos, mas com muita fé e muita coragem, nós estamos caminhando pequeninos passos, mas vamos juntos neste momento ir de encontro a Deus, o nosso Pai, esse Pai de justiça, de bondade eterna, que nos abraça todos os dias. Sabemos, querido Pai, que o teu amor tem nos envolvido nesses momentos mais difíceis, dando a cada um de nós, na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E, para tanto, nós vamos unir todos os nossos corações, querido Pai, para que a nossa voz chegue até Ti, clamando nesse momento pelo Teu amor, pelo Teu carinho. E juntos, então, nós vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Com o nosso coração elevado, nós vamos então conversar um pouco nesta noite
sobre os motivos que muitas vezes têm afligido os nossos corações. Muitas vezes nós temos nos perguntado, no meio desse turbilhão que nós passamos, se a gente realmente controla a nossa vida. São tantas incertezas, muitas vezes tão assustadoras, muitas vezes momentos difíceis de ser superados, mas nós descobrimos que nós não estamos no controle. Nós descobrimos que nós estamos no momento para ser refletido. Momentos difíceis, momentos que nos fizeram voltar não só para dentro do ambiente físico, mas principalmente para dentro de nós. Este é um momento especial na nossa jornada. Especial por uma série de coisas. Uma delas, quando foi que nós tivemos tempo para dedicarmos a nossa família a nós? Muitas vezes envoltos no nosso dia a dia, na nossa correria, mal tivemos tempo para observar o que se passava ao nosso redor. Eram tantos afazeres, tantos compromissos, tantas dificuldades. E aí veio um inimigo oculto, um inimigo que alcançou o mundo inteiro. Um inimigo sem cara, sem rosto, um inimigo que trouxe para nós novas necessidades. E aí surgiu uma coisa nesse meio tempo que nós ficamos meio com dificuldades até. Surgiu uma coisa chamada medo. Eu tenho visto nesse caminhar muitos irmãos de doutrina com medo desse inimigo desconhecido, com medo da doença, com medo de perder os seus entes queridos, com medo de muitas e muitas coisas que iam lhe dar alma. E é sobre isso que eu achei interessante conversar com vocês essa noite. Por que a gente tem tanto medo? E aí, eu pesquisando sobre isso, nós fomos buscar, o medo nas nossas raízes. Descobrimos, então, que o medo é uma emoção básica que serviu para nós, durante muito tempo, como uma maneira de sobreviver, de enfrentar as dificuldades. O medo foi aquele que nos impulsionou, muitas vezes, a ter atitudes mais racionais, para que a gente pudesse preservar a nossa família, o nosso eu, preservar tudo aquilo que a gente amava e queria. O medo, muitas vezes, se apresenta como amigo. E psicologicamente a gente chama que nesse medo ele pode ser muito funcional. E esse medo, então, faz com que a gente procure novas soluções, interaja com ele, para poder, objetivamente, viver de maneira melhor. Mas existem muitos outros momentos em que esse medo, ele deixa de ser algo positivo e se torna algo negativo, o que a gente chama de medo disfuncional. E, infelizmente, é esse medo que eu tenho visto pairar em muitos amigos de doutrina. Muitos deles, no início, não sabiam o que fazer. E a gente precisou recordar as ferramentas que nós temos dentro de nós, ferramentas preciosas que a gente já ganhou de Deus, mas que esquecemos de usá-la, porque estávamos aí vivendo de maneira mecanicamente. Muitas vezes a gente não sabe o que está lá na frente, mas algumas coisas nós vamos estudar e ouvir. Eu costumo muito trazer histórias para que a gente possa refletir. E nessa reflexão, nós vamos aí, então, trabalhar com essa questão do medo versus fé. São 3 histórias que eu vou trabalhar da redação do Momento Espírita. A primeira delas fala dos medos cotidianos. Não medo da doença, do Covid, mas de enfrentar tudo o que muitas vezes
machuca o nosso coração. A história fala de duas amigas, a Bia e, esqueci o nome dela, a Emma. A Bia e a Emma, elas fortaleceram a sua amizade por muitos e muitos anos. Eram amigas inseparáveis, que se compreendiam muito, né? Mas a vida se encarregou de levar a Bia para muito longe. Ela mudou de estado. Muito que bem. Essas duas amigas, então, passaram a conversar mais por aplicativos, mensagens de WhatsApp, e-mails, e a distância foi se tornando um pouco grande. Mas, num dia, a Bia liga para Emma desesperada, chorando muito, muito, muito. E a Emma, na tentativa de auxiliar, pede para que ela conte o que é que estava passando com a Bia. A Bia, então, começa a falar dos seus problemas, do que ela estava enfrentando. Começou a falar que tinha perdido o emprego. Em prantos, continuou sua história dizendo que o casamento dela havia desmoronado. Desmoronado a ponto do marido ter largado ela e ido embora. E aí, nesse momento, a Bia começou a ficar com muito medo, sozinha, se sentindo desamparada, longe de tudo e de todos. As coisas começaram a ficar muito difíceis para a Bia. E ela começou a perder a esperança, começou a perder tudo que ela tinha. E ficou com tanto receio, com tanta dor, com tanto sofrimento, que ela resolveu dar um basta naquilo. Ligou para Emma para dizer apenas que estava ali para se despedir dela. Ela queria dar um ponto final na sua vida, um ponto final na sua dor. Agradeceu a Emma por todos os anos de carinho, mas que ela não queria mais viver daquele jeito. E desligou o telefone. A Emma ficou desesperada, tentando falar, retornar de novo, perguntar para a Bia, tentar dissuadi-la, porque ela conhecia a amiga, conhecia muito bem essa amiga, sabia que se ela tivesse falado que ia dar um ponto final, que ela ia a termo, porque ela não era de duas palavras e nem de titubear. Ficou então em desespero. O desespero foi profundo. O que ela fez? Lembrou-se de Deus. Fez uma prece fervorosa a Deus, pedindo que envolvesse a amiga, para que ela não se desesperasse, para que ela não fizesse nada impensado. E essa amiga rezava, orava, pedia apoio. E nesse meio tempo voltou, tentou novamente ligar para a Bia e nada, nada. Lembrou-se então de que tinha um amigo em comum, ligou para ele e pediu: corre, vai ver o que está acontecendo com a Bia. E ele foi. Mas nesse meio, a angústia tomou conta da Emma novamente. E ela, sem saber mais o que fazer, continuou suas orações, as suas rogativas a Deus. Deus, ampara minha amiga sozinha neste momento. Que não lhe falte o amor e o carinho, que ela sinta que nós estamos aqui por ela. Senhor, acorde essa minha amiga. E continuou nas suas orações. Demorou um bom tempo até que o amigo em comum retornasse a ligação para Emma e disse: Emma, a Bia tinha tomado calmantes muito fortes e tinha adormecido. Ela vai te ligar mais tarde. Ok. A Emma então ficou com o coração mais tranquilo, sereno e aguardou a ligação da amiga. Essa ligação foi muito emocionante. Quando elas começaram a conversar, o coração palpitava muito. A Bia falou para ela: Emma, eu estava realmente disposta a pôr um fim na minha vida. Foi um momento crucial onde eu quis acabar com a dor. Eu comprei um caminhão de veneno, capaz de matar até um elefante. Mas, para que eu não sentisse dor, eu tomei muito sonífero, para que eu apagasse antes que o veneno fizesse efeito.
Já tinha tomado sonífero quando estava para tomar o veneno. Bateu-me à porta insistentemente uma pessoa que me chamava. Me chamava, e eu resolvi então atendê-la. Quando eu abri a porta, Ema, era uma senhora. E essa senhora disse o seguinte para mim: olha, eu estou aqui em nome de tua amiga. Ela pediu para mim vir até aqui e ver como você estava. E te mandou um recado para você ter paciência, para você esperar mais um pouco que as coisas hão de melhorar. E me abraçou, Ema, me abraçou nesse momento. Aquela pessoa tão desconhecida me passou um carinho enorme, me beijou a testa. Naquele momento eu não me senti mais sozinha. Aquelas energias de amor me envolveram tanto e eu apaguei naquele momento. E se não fosse, Ema, por tua amiga, hoje eu não estaria aqui mais conversando com você. E eu queria muito, muito saber o nome dela para agradecer, porque eu entendi naquele momento que eu não estava sozinha. Senti aquele amor tão grande que me fez repensar. Nesse momento chorava a Ema e a Bia. E a Ema novamente levantou seus pensamentos a Deus e agradeceu. Agradeceu por ter salvo a amiga que ela tanto amava. Mas a Ema não tinha a menor ideia de como ia dizer para a amiga que nunca conheceu essa mulher, que nem sabia o nome que ela tinha. Essa história tocou meu coração, porque normalmente são pessoas anônimas que vêm em nosso socorro nos momentos difíceis. Pessoas que doam seu amor e o seu carinho sem pedir nenhuma retribuição. É nesses momentos que a nossa fé é provada. Quando a gente pede com fervor, a gente sabe que se for do nosso merecimento, o amparo chega, o amparo nos envolve. E aí, por mais que esteja difícil as nossas vidas, é a fé que vai sustentar os momentos para que a gente saia deles e continue com maior serenidade e com maior tranquilidade. Muitos e muitos são as pessoas que trabalham anonimamente, que oram, que fortalecem as pessoas, mas nem sempre as pessoas estão abertas para ouvir. E aí a gente fala do medo, né? Quantas pessoas estão sozinhas em suas casas? Conheci pessoas que passaram 60, 70 dias sem ver ninguém. Mas conseguiram passar por esses momentos mais tensos e difíceis. E a gente pergunta, como é que conseguiu? Nós estamos aqui na fortaleza da nossa casa, com os nossos entes queridos, mas sabemos que tem tanta gente sozinha, tanta gente pensando em morte, tanta gente que adoeceu, tantas pessoas que precisaram voltar à pátria espiritual. Será que todas elas estavam preparadas? Será que todas elas sabiam cultivar dentro de si a fé, a esperança, a resignação? A próxima história também me chocou. Espero que choque a todos vocês também. Quando eu li, falei, nossa, que história diferente. Mas tem uma série de coisas para contar a respeito dela. Essa história, também do Momento Espírita, diz o seguinte. Marta trabalhava dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade cristã. Ela era muito benquista por todos, principalmente pelas crianças, porque ela irradiava muita alegria, muita paz, muita tranquilidade, o prazer de viver, o prazer de ajudar. Era uma pessoa importantíssima na comunidade. Só que um dia, ela chegou e conversou com o Frei José. Só que naquele dia ela estava diferente. A Marta, tão alegre, tão
com muita vontade de viver, estava séria, bem séria. E o Frei lhe pergunta: o que aconteceu, Marta? E a Marta então diz o seguinte: olha, eu acabei de retornar do médico, estou com um câncer terminal, o médico me deu no máximo 3 meses de vida. O Frei ficou chocado na hora, né? Começou a tentar falar com ela, tentar animar ela. Ela falou assim: calma, padre, eu estou muito bem. Eu tive uma vida maravilhosa. Fiz tudo o que eu precisava. Se é chegada a minha hora, tudo bem. Não tem problema, estou preparada. Mas eu quero combinar com o senhor o meu funeral. O Frei ficou meio assim, mas tá bom, vamos ouvir, né? E aí então eles começaram a discutir o que ela queria no funeral dela. As músicas, os cânticos, as flores, enfim, os pequenos detalhes. Quando tinham conversado tudo a respeito do funeral, ela falou assim: Frei José, eu tenho mais um pedido a fazer. Eu quero ser enterrada com a minha Bíblia em uma mão e um garfo na outra. Falei, olha assim, mas como? Né? O porquê disso? Ah, meu Frei, deixa eu falar para você. Quantos anos nós estivemos aqui nessa paróquia, em tantos e tantos eventos, tantos jantares de arrecadação de dinheiro, aquela coisa toda, marcaram muito o meu coração. E uma das coisas que me chamava a atenção nesses jantares tão especiais é que quando chegava no final desse jantar, uma pessoa sempre vinha recolher os pratos. Na hora que vinha recolher os pratos, às vezes vinha pelo meu ombro e me cochichava aos ouvidos: pode ficar com seu garfo. E aquilo me enchia de alegria, porque eu sabia que era para sobremesa. E não era uma sobremesa qualquer, não. Não era uma gelatina, um pudizinho, não. Porque isso não se come com garfo. Mas era uma torta de chocolate, uma torta de cereja. O melhor tinha ficado para o final. E aquilo sempre me alegrou um momento. E é por isso, Frei, que eu queria muito que enterrassem com um garfo na mão, porque a hora que eles estiverem junto comigo no velório, as pessoas vão comentar todas as coisas que nós fizemos, mas ao me olharem vão estranhar, sim, né? Aquele garfo. E eu quero que o senhor diga para todos o porquê. Porque eu tenho certeza de que o melhor está por vir. Quando eu li isso, eu me emocionei, porque eu entendi que ela tinha tanta fé, tanto amor, tanta gratidão por sua vida, pelas experiências que tinha tido, que ela aguardava, então, com realmente a certeza de que o mundo espiritual era um mundo muito melhor. Era isso que o garfo significava para ela. E talvez seja isso que falte para nós. A certeza de que muitas coisas no plano espiritual é para o nosso bem. Não precisamos também esperar tanto. Às vezes, o momento nos pede maior reflexão. Será que não é o momento da gente esperar o nosso garfo? Depois que passar todo esse movimento, todas essas dificuldades, com certeza virão coisas melhores para cada um de nós. Estaremos mais crescidos, mais amadurecidos, estaremos mais capazes de lidar com as nossas emoções, capazes de lidar mais com a nossa família, com aqueles entes que muitas vezes nós destinávamos 5 minutos, ou aquele beijo mecânico. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o melhor. Estamos aqui dentro de casa, convivendo diariamente com aqueles que nos foi confiado. Nós estamos ganhando o melhor. Passada a pandemia, com certeza, muitas coisas surgirão, muitas formas de ver diferente, muitas formas de sentir diferente. Mas nunca vamos perder a fé
Vamos perder o medo, mas não é perder o medo com a sua, com a essência de perder. A gente precisa entender que medo vai sempre acompanhar a todos nós, sempre. Nós nunca vamos perder esse medo enquanto estivermos aqui no planeta Terra. Mas nós vamos entendê-lo e controlar ele. Vamos compreender o funcionamento disso dentro de nós. É hora de encarar esse medo que cada um carrega, entender o porquê e como ele está agindo dentro de nós, para que a gente possa, lá na frente, ir com o garfo na mão, porque a gente sabe que nós vamos ficar bem. Mas esse medo tem que ser trabalhado na nossa consciência, no nosso dia a dia. Fé é o oposto do medo. E aí é que a gente está encontrando as pessoas que não cultivaram a fé de maneira sustentável, forte, para que possa nos levar a esperar o melhor lá na frente. Muitos têm medo de perder os entes queridos. Às vezes, a maior parte não significa medo de morrer, mas de perder alguém. E aí a coisa foi ficando difícil para muita gente. Eu fiquei com pena dessas pessoas que não tinham descoberto dentro de si a luz que nos envolve, a luz, poder que nós temos. A ciência, a psicologia, tem trazido para nós diversas soluções. Uma das soluções, deixa eu começar pela parte da psicologia, né? A psicologia, muitas vezes, fala que a gente pode superar esse medo tendo autocontrole emocional. Fala para a gente tentar conhecer essas emoções, identificar todas elas, né? E sugere para a gente até técnicas muito plausíveis de como fazer tudo isso. E vai desde o controle físico, onde a gente relaxa nosso corpo, até o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Tudo isso é muito importante para que a gente saiba quem nós somos. Estamos em crescimento, estamos evoluindo. Esse autocontrole que a gente fala aqui na parte psicológica, ela provém do trabalho incessante. Não é de um dia para outro que nós vamos eliminar ou controlar esse medo. É dia após dia, cultivando todos esses controles. São pequeninos passos que nós vamos dando para que a gente consiga chegar a um plano mais amplo. Que nem a sementinha que estão falando aí na tela, né? Nós vamos regando a cada dia. Ao mesmo tempo que a gente controla o medo, nós fortalecemos a fé. Eles são exatamente antagônicos. Mas é isso que reside o poder de cada um de nós. Nós temos que entender que somos capazes de fazer tudo isso. Uma das coisas a última história que eu vou contar, antes das reflexões finais, fala muito a respeito desse poder interior que nós temos. Essa é uma história bastante simples, mas muito reflexiva. Essa história fala de um comerciante indiano muito renomado que resolveu um dia se aposentar. Não é tirar suas férias, é tirar suas férias permanentes. Resolveu se aposentar. E ele era dono de uma vasta fortuna. O que ele fez, então? Chamou seus 2 filhos. Ele disse o seguinte: meus filhos, vocês são homens honestos, são homens muito bons. Tem aí toda a nossa fortuna para ser administrada em nome das pessoas, auxiliando a muitos.
Então, eu não sei exatamente para qual dos dois que nós vamos dar a incumbência de continuar essa tarefa. E eu, então, resolvi fazer o seguinte. Resolvi testar vocês dois. O que ele fez? Pegou uma moeda, não era uma grande quantia, e deu a mesma moeda para cada um dos dois filhos. E disse o seguinte: meus filhos, com esta moeda, eu quero que vocês vão e compre algo que preencha toda a nossa casa. E a casa deles, como ele era um comerciante bem, abastado, a casa deles não era pequena. E aí, os dois irmãos começaram a pensar. O mais velho, rapidamente, saiu e foi ao mercado. Com a moeda que lhe havia sido destinada, começou a pesquisar todos os preços, todas as mercadorias, e nada encontrava que pudesse preencher a casa do pai por completo. No final, ele resolveu comprar palha. Era o que o dinheiro dava para comprar, que pudesse ser espalhado por todo o ambiente. Então, ele chegou, comprou um montante de palha, espalhou, e só deu para alguns ambientes apenas. E ficou esperando o irmão mais novo. E esse irmão nada de vir, e continuou. Esse irmão mais velho achou até que ele tinha desistido, Mas não havia desistido, não. Demorou, quando foi no final da tarde, quase cair da noite, esse irmão chegou, trazendo em sua mão apenas um pequeno pacotinho. O irmão mais velho começou a rir. Ele falou assim: como é que você quer preencher toda essa casa do pai com apenas esse volume pequeno? E o irmão mais novo nada disse. Começou a abrir o pequeno pacote, eram velas. Distribuiu por todos os cômodos e saiu acendendo pavio por pavio. Conseguiu, assim, iluminar toda a casa do pai. O pai sabia que ele precisava de alguém que fosse bastante perspicaz, mas principalmente que tivesse sabedoria para conduzir todos os negócios. E ele então mostra para o pai e para o irmão que, pensando nas suas próprias condições, com tudo aquilo que tinha sido dado a ele, ele conseguiu entender que com pouco que tinha, podia fazer muito. Essa história me chamou muita atenção, porque também passamos por situações como esta. Muito pouco, muitas vezes, nos é dado materialmente, mas os recursos do coração, da inteligência, são trazidos para nós igualmente, para que a gente possa utilizá-los no nosso meio. E é aí que eu comparo as velas dos comerciantes com a chama acesa do nosso coração. Será que a gente já consegue acender essa luz divina que está em cada um de nós? Essa luz que pode iluminar todos os ambientes? Muitas vezes, nós ficamos aí esperando que a graça divina caia sobre todos nós. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa. Se eu tivesse aquela condição, faria outra tanta. E assim a gente vai vendo os desculpismos aparecerem nas nossas vidas. E aí a gente deixa de olhar para dentro, que é o que o momento nos pede. Não é o momento de fortalecer o medo, mas o momento de fortalecer a fé. Entender que hoje a gente pode acreditar, a partir de nós mesmos, que o amanhã vai ser muito melhor. Para fortalecer a nossa fé, às vezes a gente não pensa como pode fazer. Principalmente quando a gente esquece de fazer a nossa oração. Lá na primeira historinha, nós falamos que a oração bem feita, trazida do coração, é capaz de fazer a nossa ligação direta com o Pai.
E nós somos ouvidos. Não existe um momento em que nós não sejamos ouvidos. A questão é, será que atender da maneira como a gente pede é conveniente à nossa elevação espiritual? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é como orar. Não é orar para a gente ganhar na Mega Sena. Não é orar para que o inimigo seja afastado, que a doença seja levada para longe. Não é isto. Orar é nos ligar ao Pai. E nessa sintonia, nessa vibração de amor, nós podemos então sentir a sua bondade imensa, dando aquilo que nós precisamos ter. A outra questão para fortalecer a nossa fé é de sentirmos que nós nunca estamos sozinhos. Jamais. Podemos olhar ao nosso redor, não ter uma presença física de ninguém, mas a gente sabe dentro do nosso coração e na nossa alma que não estamos sós. Tem alguém que vela por nós, alguém diretamente ligado, o nosso mentor, nosso anjo guardião, ou o nome que quiser dar, nos olha com amor, com carinho. É o mensageiro que nós temos direto que vai até Deus. Esse anjo guardião sabe das nossas necessidades, do nosso merecimento. Então nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. A outra questão é estarmos de coração aberto. Às vezes a gente quer muito, ora muito, mas dentro do nosso coração estamos fechados, como se nós fôssemos donos de tudo, que nós tivéssemos o controle de tudo, e isso não é verdade. Controlamos muitas vezes o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Mas o que gira em torno de nós, isso quem controla é o nosso Pai. Nós temos a responsabilidade de fazer o nosso trabalho, aquilo que nós fomos incumbidos de fazer. Sim, isso nós controlamos. Controlamos a nossa vaidade, controlamos o nosso orgulho, a nosso melindre, controlamos a nossa maledicência. Esse é o nosso trabalho. É o trabalho de aperfeiçoamento individual, nos tornando pessoas melhores cada dia. Mas controlar o que se passa lá no mundo, isso pertence a Deus. Então, aceitar isso de maneira serena, estar aberto para as experiências que o Pai nos colocar na nossa vida, isso é muito importante. Mas esse esperar é um esperar sereno. Não adianta falar assim, não, eu vou aceitar tudo que o Pai mandar para mim, né? Mas ele não manda logo. Eu estou aqui, estou desesperada. Né? A gente tem muito disso. Eu quero as coisas agora, eu preciso agora, eu não preciso nem da outra vida, nem daqui a 5 anos, eu preciso agora. Não é assim. É serenar o nosso coração, que o tempo da espiritualidade é diferente do tempo que nós vivemos aqui. Isso é muito legal, porque como a gente não está no controle de tudo, né? A gente não está no controle do tempo, não está no controle do mundo, nós estamos nas rédeas da nossa própria condição pessoal. Nós somos donos de nós. Então, será que eu quero passar esse tempo nervosa, ansiosa, estressado, esperando que Deus mande aquilo que eu preciso agora? Não. Vamos serenar o coração. Serenar, sabendo que tudo vai chegar no momento certo, na hora certa. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque diz pra gente do quanto nós somos resignados, compreendendo o tempo de Deus. E não menos importante, para cultivar a nossa fé e diminuir o medo, é estudar. Estudar e refletir. Não é ler.
Eu sempre gosto de falar com todos vocês que ler não ajuda a gente. Estudar, sim. Porque ler, a gente leu aquele trecho maravilhoso e esqueceu. Mas quando a gente estuda, a gente se debruça, reflete em cima daquilo, aquilo traz engrandecimento para a gente. Então, nós temos aí 5 passos bastante simples. A psicologia e a ciência nos propõem outros passos que vão ser semelhantes, com nomenclaturas mais adequadas a cada ciência, mas no final é a mesma coisa. É aquela certeza, aquele sentimento de ser parte desse mundo, de estar com Deus, de ser criado por Ele. Quando a gente tem essa certeza, a gente descobre o poder dentro do nosso coração. E é esse poder que nós precisamos usar neste momento para que a gente vença qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. A nossa fé, trabalhada diariamente, pode se tornar a nossa ferramenta mais preciosa, para que a gente possa levar para todas as pessoas esse estandarte de amor, que as pessoas possam olhar na gente e ter a segurança, saber que Deus está dentro de cada um de nós. Essa fé que vai fazer com que nossos sentimentos se expandam e as nossas mãos se tornem oração em ação. Isso é fé. É sair de nós mesmos para olhar o outro. Porque é assim que Deus faz conosco. Com certeza Ele não fica olhando para o umbigo dele, mas está aqui olhando por todos nós. E é nos espelhando no Mestre Jesus, em seus ensinamentos de amor, quando Ele sempre olhou e disse que para nós temos essa capacidade, que não precisamos nos apoiar nos nossos instintos, mas precisamos estar racionalizando e usando tudo isso a nosso favor. O Mestre uma vez nos disse: por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm? Isso está em Mateus. Mas é chegado o momento de reagir aos ensinamentos do Mestre e cultivar essa fé, cultivar esse amor infinito que cada um de vocês tem dentro do coração, porque muitos irmãos precisam disso. Somos nós que estamos aqui, trabalhando nesse momento para ajudar as pessoas, que precisamos estar fortalecidos, controlar emocionalmente o medo, reagir fortalecendo a fé. E é nesse momento que eu agradeço a todos, porque eu tenho certeza que vocês têm muita fé. Fé em Deus, fé em vocês, que fazem parte desse Deus, que fazem parte do nosso Deus. E é através dessa fé que nós vamos ajudar a levantar esses caídos, levantar esses irmãos que estão aí, trancafiados, ou muitas vezes aqueles que estão na batalha, na frente de batalha, e que precisam de alguém para dizer: Deus existe e está com você. Sinta, abra teu coração para poder sentir. E a todos vocês, servidores de Jesus nessa seara bendita, eu desejo muita fé e muito trabalho para que essa esperança, esse amor possam ser difundidos, levando toda a tranquilidade e serenidade dos vossos corações, pois eu sei que o amor que vocês têm é muito grande. Que todos os trabalhadores sejam envolvidos e que todos os assistidos possam sentir que tem dentro de si o poder de ajudar o semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou encerrando com uma pequena elevação, uma pequena prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus
por trazer aos nossos corações uns ensinamentos tão profundos, por fortalecer a nossa alma nos momentos de dúvida e transição. Senhor de nossas vidas, abençoe a todos aqueles que puderem estar neste momento ouvindo essas palavras, para que se sintam fortes, para que se sintam corajosos, resignados, mas que saibam levantar a bandeira do amor e ir à frente, levando aqueles que ainda não conheceram os ensinamentos de Jesus. Senhor de nossas vidas, abençoe a todos nesta noite, que possam ter aí um final de semana repleto de paz, amor e muita fé. Que Jesus seja sempre o nosso exemplo maior e que o amor continue em vossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Eu peço então a presença do Wellington para estar dando encerramento desse momento tão importante para nós. Graças a Deus. Vamos agradecer então a Ana Lígia pela palestra de hoje, desejando então um ótimo domingo, um abençoado domingo para todas as pessoas. A nossa palestra amanhã é às 4 horas da tarde. A gente convida a todos que nos acompanham aí nas redes sociais a participarem da nossa palestra amanhã às 4 horas da tarde, aqui na página do Núcleo Frei Henrique no Facebook. Obrigado, Ana Lígia. Beijos para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Até, muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus.